Sacrifícios, o segredo dos homens que nunca serão esquecidos. Dantes. Introdução. Sacrifícios, o segredo dos homens que nunca serão esquecidos. No mais novo livro do renomado autor Dantes, intitulado Sacrifícios, mergulhamos em uma jornada fascinante que explora o tema universal dos sacrifícios feitos por homens e mulheres corajosos ao longo da história. Este livro é uma homenagem a todos aqueles que, de alguma forma, dedicaram suas vidas a um propósito maior, deixando um legado que ressoa através dos tempos. No coração dessa narrativa encontramos o nome de Jesus, uma figura inegavelmente icônica cujo sacrifício supremo mudou o curso da história e inspirou milhões de seguidores ao longo dos séculos. O sacrifício de Jesus na cruz representa a personificação máxima do amor, compaixão e redenção. Ao explorar sacrifícios, Dantes destaca outros nomes notáveis que se sacrificaram em prol de causas nobres, sejam eles líderes religiosos, ativistas políticos, cientistas, visionários ou artistas revolucionários. Nomes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Marie Curie, Leonardo da Vinci e muitos outros surgem neste livro, cada um com sua própria história de coragem, abnegação e devoção. Com habilidade literária envolvente, Dantes tece um panorama emocionante das vidas dessas personalidades, explorando os desafios que enfrentaram, as escolhas difíceis que fizeram e os impactos duradouros que deixaram para trás. Sacrifícios convida os leitores a refletir sobre o verdadeiro significado do sacrifício e a examinar a capacidade humana de se doar por algo maior do que a própria existência. Por meio de histórias inspiradoras, o autor revela como esses indivíduos, em diferentes momentos e contextos, encontraram a força interior para se levantar, desafiar as adversidades e sacrificar suas próprias vidas em nome de suas convicções. Suas contribuições marcaram a humanidade, moldaram sociedades e despertaram a consciência coletiva para a importância da compaixão, justiça e mudança positiva. Sacrifícios é um convite para explorar o impacto transformador do amor altruísta e da abnegação, celebrando aqueles que nos mostraram que vale a pena se dedicar a causas maiores do que nós mesmos. Neste livro, Dantes nos lembra da importância de reconhecer e honrar os sacrifícios feitos por esses notáveis indivíduos e nos inspira a buscar a verdadeira essência do que significa viver uma vida com propósito e significado. Prepare-se para se emocionar, refletir e encontrar motivação nesta jornada literária que celebra os sacrifícios que moldaram a história e inspiraram a humanidade até os dias de hoje. Sacrifícios é uma obra que ilumina o espírito humano e nos lembra do poder da determinação e da generosidade para mudar o mundo. Desenvolvimento. Por que fazer sacrifícios fará com que eu seja lembrado? A resposta é muito simples. Fazer sacrifícios fará com que você seja lembrado porque a maioria não faz. E se a maioria não faz, a minoria que fizer será lembrada. É algo muito lógico e simples. No mundo como um todo, existe uma regrinha de 80/20. 80% são a maioria que não faz sacrifícios e funcionam pelo efeito manada. E os 20% que se sacrificam são a minoria, pessoas comuns como qualquer um, mas que deixaram de ser qualquer um em meio à manada porque se sacrificaram e deixaram um legado. Tá, mas por que exatamente pessoas que se sacrificaram são lembradas? A resposta é muito mais simples do que parece.
Fazer sacrifícios em prol de uma causa ou ideal pode ter o potencial de fazer com que você seja lembrado por várias razões significativas. Razão 1. Inspiração. O ato de se sacrificar-se por algo maior do que você mesmo pode inspirar e motivar outras pessoas cuja coragem e dedicação podem despertar o desejo em outros de seguir seus passos e contribuir para o bem comum. Razão 2. Impacto duradouro. Ao sacrificar seu tempo, energia, recursos ou até mesmo sua própria vida por uma causa, você pode deixar um impacto duradouro na sociedade. Suas ações podem gerar mudanças positivas, influenciando a vida de outras pessoas e moldando o curso da história. Razão 3. Exemplo de liderança. Fazer sacrifícios demonstra liderança e determinação. Ao liderar pelo exemplo, você pode inspirar outras pessoas a se envolverem ativamente em causas importantes e a também fazerem sacrifícios em nome do bem maior. Razão 4. Reconhecimento da comunidade. Aqueles que fazem sacrifícios significativos muitas vezes são reconhecidos e lembrados por suas contribuições notáveis. A comunidade e a sociedade em geral tendem a valorizar e honrar aqueles que colocam os interesses coletivos acima dos seus próprios interesses. Razão 5. Legado e memória. Fazer sacrifícios pode criar um legado duradouro. Sua história e suas realizações podem ser transmitidas de geração em geração, preservando sua memória e influência ao longo do tempo. No entanto, é importante ressaltar que fazer sacrifícios não deve ser uma busca por fama ou reconhecimento pessoal. O verdadeiro significado do sacrifício está em contribuir para um bem maior, em fazer a diferença na vida das pessoas e no mundo em que vivemos. Seu impacto e legado são consequências naturais de sua dedicação, autenticidade e amor pela causa que você abraça. 10 exemplos de pessoas que se sacrificaram por uma causa maior e são lembradas até hoje. 10. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um líder político e espiritual indiano que nasceu em 2 de outubro de 1869, na cidade de Porbandar, no estado de Gujarat, Índia. Ele se tornou uma das figuras mais importantes e influentes no século XX devido à sua filosofia de não violência e ao papel fundamental que desempenhou na luta pela independência da Índia do domínio britânico. Gandhi nasceu em uma família hindu e cresceu em uma comunidade com fortes princípios religiosos e éticos. Ele estudou direito na Inglaterra e, após retornar à Índia em 1891, iniciou uma carreira como advogado em Mumbai, então conhecida como Bombay. Apesar de seu sucesso profissional, Gandhi sentia um profundo descontentamento com a injustiça social e a discriminação enfrentada pelos indianos na Índia colonial. Em 1893, Gandhi foi para a África do Sul para trabalhar em um caso jurídico. Lá, ele testemunhou a opressão e a discriminação sofridas pelos indianos e outros grupos étnicos não brancos. Essa experiência foi um ponto de virada na vida de Gandhi, despertando seu ativismo e levando-o a lutar pelos direitos dos indianos na África do Sul. Enquanto estava na África do Sul, Gandhi desenvolveu a filosofia da não violência, conhecida como Satyagraha. Ele defendia a resistência pacífica e a desobediência civil como meios de protesto contra a injustiça.
Gandhi liderou campanhas bem-sucedidas contra leis discriminatórias e mobilizou a comunidade indiana em ações de resistência não violenta. Em 1915, Gandhi retornou à Índia e assumiu a liderança do movimento de independência indiano. Ele se tornou uma figura central na luta contra o domínio britânico, usando métodos de resistência pacífica para mobilizar o povo indiano. Gandhi liderou campanhas de desobediência civil, boicote aos produtores britânicos e greves de fome como forma de protesto contra as políticas coloniais. Uma das campanhas mais famosas lideradas por Gandhi foi a Marcha do Sal, em 1930, em protesto contra o imposto britânico sobre o sal. Gandhi liderou milhares de indianos em uma marcha de 390 quilômetros até o mar, onde produziram seu próprio sal, desafiando abertamente a autoridade colonial. Essa campanha atraiu a atenção internacional e colocou Gandhi no cenário mundial como um símbolo de resistência não violenta. Ao longo de sua vida, Gandhi pregou a igualdade, a harmonia religiosa e a não violência como valores fundamentais. Ele defendia a ideia de que a não violência era uma forma eficaz de resistir à opressão, e essa filosofia inspirou muitos líderes e movimentos de libertação ao redor do mundo. 9. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. foi um líder dos direitos civis dos Estados Unidos, conhecido por seu papel crucial na luta contra a segregação racial e pela defesa dos direitos dos afro-americanos. Sua história é marcada por sua liderança pacífica e suas poderosas habilidades oratórias. Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia. Ele cresceu em uma família religiosa e seguiu os passos de seu pai, tornando-se ministro batista. King era um estudante brilhante e concluiu seus estudos de graduação em sociologia na Morehouse College em 1948. Posteriormente, obteve um doutorado em teologia sistemática na Universidade de Boston, em 1955. King emergiu como líder dos direitos civis durante o boicote aos ônibus de Montgomery, Alabama, em 1955 a 1956. O boicote foi organizado em resposta à prisão de Rosa Parks, que vai ser citado logo mais, Rosa Parks, uma mulher negra que se recusou a ceder seu assento a um passageiro branco. O movimento foi liderado por King e outros ativistas e resultou na decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos de declarar a segregação nos ônibus como inconstitucional. Após o sucesso do boicote em Montgomery, King fundou a Southern Christian Leadership Conference, SCLC, uma organização dedicada à luta não violenta pelos direitos civis. Ele defendia o princípio da não violência, inspirado nas ideias de Mahatma Gandhi, e aplicou esse princípio em suas campanhas e protestos. O discurso mais famoso de Martin Luther King Jr. ocorreu em 28 de agosto de 1963, durante a marcha em Washington por empregos e liberdades.
Diante de uma multidão de centenas de milhares de pessoas, King proferiu seu famoso discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, no qual expressou sua visão de uma sociedade justa e igualitária, na qual os indivíduos seriam julgados pelo conteúdo de seu caráter e não pela cor de sua pele. A atuação de King inspirou diversos protestos pacíficos em todo o país, buscando o fim da discriminação racial e a conquista da igualdade de direitos. Ele liderou campanhas contra a segregação em Birmingham, Alabama, em 1963 e foi preso em diversas ocasiões por seu ativismo. Em 1964, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento à sua liderança não violenta na luta pelos direitos civis. Ele continuou seu trabalho incansável, lutando contra a pobreza e pela igualdade racial, e desempenhou um papel fundamental na aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964 e da Lei dos Direitos de Voto de 1965. Infelizmente, Martin Luther King Jr. foi assassinado em 4 de abril de 1968 em Memphis, Tennessee, aos 39 anos de idade. Seu assassinato causou uma comoção nacional e sua morte foi um golpe para o movimento dos direitos civis. No entanto, seu legado e sua mensagem de igualdade, justiça e não violência continuam a inspirar pessoas em todo o mundo. 8. Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um líder político sul-africano e um dos mais importantes defensores dos direitos humanos do século XX. Sua trajetória é marcada por sua luta contra o apartheid, um sistema de segregação racial imposto pelo governo sul-africano, e seu compromisso com a reconciliação e a construção de uma sociedade livre e igualitária. Nelson Rolihlahla Mandela, nome difícil, né? Nasceu em 18 de julho de 1918 em Mvezo, uma pequena aldeia na região do Cabo Oriente, na África do Sul. Mandela cresceu em uma família real da etnia Xhosa e recebeu uma educação formal. Durante sua juventude, ele se tornou consciente das desigualdades raciais e das injustiças sociais impostas pelo apartheid. Mandela ingressou no Congresso Nacional Africano, ANC, em 1944, uma organização que buscava a igualdade de direitos para todos os sul-africanos, independentemente da raça. Ele se envolveu ativamente nas campanhas de resistência pacífica do ANC contra as políticas segregacionistas do apartheid, liderando protestos, greves e boicotes. Em resposta à crescente repressão do governo sul-africano, Mandela ajudou a fundar a Liga Jovem do ANC em 1944, que se destacou por sua militância e defesa de métodos mais radicais de resistência. Em 1952, ele liderou a campanha de desafio à Lei do Passe, que buscava a abolição dos passes, documentos de identificação racial que restringiam a liberdade de movimento dos negros.
Em 1961, Mandela se tornou um dos principais líderes do braço armado do ANC, o Umkhonto We Sizwe, Lança da Nação. Ele defendia ações de sabotagem contra alvos do governo, mas sua luta armada pacífica mudou para uma posição mais radical depois que o regime intensificou a repressão. Em 1962, Mandela foi preso e sentenciado à prisão perpétua por conspiração e por incitar greves e protestos. Mandela passou 27 anos na prisão, a maior parte deles na infame prisão de Robben Island. Durante seu tempo na prisão, ele se tornou um símbolo da luta contra o apartheid e de resistência à opressão. Ele se tornou uma figura icônica e seu nome se espalhou internacionalmente, com movimentos e organizações ao redor do mundo pressionando pela sua libertação. Em 1990, após a intensa pressão internacional e mudanças políticas na África do Sul, Mandela foi libertado. Ele emergiu como um líder carismático e desempenhou um papel fundamental nas negociações para acabar com o apartheid e estabelecer uma democracia multirracial. Mandela liderou o ANC na transição pacífica do país para um governo democrático e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994. Um dos momentos mais significativos do legado de Mandela foi sua abordagem de reconciliação e perdão. Ele trabalhou para unir a nação dividida e promover a igualdade e a justiça para todos os sul-africanos. Independentemente de sua raça, Mandela se tornou um símbolo da luta pela igualdade racial e justiça social em todo o mundo. 7. Marie Curie. Marie Curie, nascida Maria Sklodowska, foi uma cientista polonesa naturalizada francesa e se tornou uma das figuras mais proeminentes da história da ciência. Ela é reconhecida mundialmente por suas descobertas revolucionárias no campo da radioatividade e por ser a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. Marie Curie nasceu em 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, Polônia. Ela cresceu em uma família acadêmica e foi educada em casa, já que as universidades polonesas da época não admitiam mulheres. Apesar dos desafios, ela continuou seus estudos e, em 1891, se mudou para Paris, onde ingressou na Universidade de Sorbonne. Em Paris, Curie conheceu Pierre Curie, um cientista francês, com quem se casou em 1895. Juntos, eles começaram a trabalhar em pesquisas sobre a radioatividade, um fenômeno recentemente descoberto por Henri Becquerel. Marie Curie cunhou o termo radioatividade e, junto com seu marido, realizou experimentos pioneiros para investigar suas propriedades. Em 1898, Marie Curie isolou dois elementos radioativos, o polônio e o rádio, demonstrando que a radioatividade era uma propriedade intrínseca dos átomos
desses elementos. Sua descoberta abriu caminho para uma nova compreensão da estrutura atômica e lançou as bases da física nuclear moderna. Por suas contribuições, Marie Curie recebeu seu prêmio Nobel em Física em 1903, tornando-se a primeira mulher a receber essa honraria. Após a morte prematura de Pierre Curie em 1906, Marie Curie continuou seu trabalho científico e assumiu a cadeira de seu marido na Universidade de Sorbonne, tornando-se a primeira mulher a lecionar lá. Ela se dedicou ao estudo dos efeitos da radiação e suas aplicações médicas. Em 1911, Marie Curie recebeu seu segundo prêmio Nobel, desta vez em Química, em reconhecimento à sua descoberta do rádio e à sua investigação sobre seus compostos. Ela se tornou a primeira pessoa e até hoje é a única mulher a receber dois prêmios Nobel em diferentes áreas científicas. A dedicação de Marie Curie à ciência e sua perseverança a tornaram uma figura notável em uma época em que as mulheres enfrentavam muitas barreiras no campo acadêmico. Ela abriu caminho para outras mulheres cientistas e inspirou gerações futuras a seguirem suas paixões científicas. No entanto, a exposição prolongada à radiação durante suas pesquisas teve um impacto negativo na saúde de Curie. Ela sofreu de problemas de saúde relacionados à radiação e, em 1934, faleceu devido à leucemia causada por sua exposição contínua. O legado de Marie Curie vai além de suas descobertas científicas. Ela se tornou um ícone da luta pela igualdade de gênero e uma inspiração para mulheres em todo o mundo. 6. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um polimata renascentista italiano, conhecido por suas habilidades em várias áreas, como pintura, escultura, arquitetura, música, matemática, engenharia, anatomia e em muito mais. Ele é amplamente considerado um dos maiores gênios da história e sua contribuição para a arte e para o conhecimento humano é inestimável. Leonardo nasceu em 15 de abril de 1452, na cidade de Vinci, na região da Toscana, Itália. Ele era filho ilegítimo de Piero da Vinci e teve uma educação informal, aprendendo principalmente com sua própria curiosidade e observação atenta do mundo ao seu redor. Desde cedo demonstrou talento e interesse em várias disciplinas. Aos 14 anos, Leonardo ingressou como aprendiz no estúdio de Verrocchio, um renomado pintor, escultor e ourives, em Florença. Lá, ele aprimorou suas habilidades artísticas, aprendendo técnicas de pintura, escultura e outras formas de expressão artística. Durante esse período, ele também começou a desenvolver seu estilo único e inovador. Após sua formação, Leonardo estabeleceu-se como artista independente em Florença. Ele produziu várias pinturas notáveis, incluindo A Última Ceia e Mona Lisa. Suas obras são conhecidas
por sua atenção aos detalhes, pela técnica sofisticada do esfumato que cria transições sutis de sombra e luz, e por suas composições inovadoras. Suas pinturas são consideradas algumas das mais famosas e emblemáticas da história da arte. No entanto, Leonardo não se limitou apenas à pintura. Ele também se interessou por diversas áreas do conhecimento, realizou estudos detalhados em anatomia, desvendando os segredos do corpo humano e produzindo esboços e ilustrações precisas. Seus estudos científicos abrangiam desde a anatomia e a fisiologia até a botânica, a geologia, a física e a matemática. A curiosidade incessante de Leonardo o levou a conceber projetos e invenções notáveis, mesmo que muitas delas não tenham sido construídas durante sua vida. Ele projetou máquinas voadoras, sistemas de canalização de água, armas, pontes e muito mais. Seus cadernos de anotações contêm uma riqueza de ideias e esboços que demonstram sua mente brilhante e visionária. Leonardo da Vinci passou seus últimos anos em Milão, onde trabalhou para o poderoso duque Ludovico Sforza. Durante esse período, ele continuou suas atividades artísticas, científicas e de engenharia. Mais tarde, ele se mudou para Roma e, finalmente, para a França, onde serviu como pintor e engenheiro na corte do rei Francisco I. Leonardo da Vinci faleceu em 2 de maio de 1519, na cidade de Amboise, França. Embora ele tenha sido amplamente reconhecido e admirado durante sua vida, seu legado e sua influência continuaram a crescer ao longo dos séculos. Ele é reverenciado como um dos maiores gênios da humanidade. 5. Joana d'Arc. Joana d'Arc, também conhecida como Joana de Dom Remy, ou a Donzela de Orleans, foi uma camponesa francesa que se tornou uma figura proeminente durante a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Sua história é marcada por sua liderança militar e seu fervor religioso, e ela é lembrada como uma heroína nacional da França. Joana d'Arc nasceu em Dom Remy, uma vila no nordeste da França, em 6 de janeiro de 1412. Ela cresceu em uma família camponesa e desde jovem desenvolveu uma profunda devoção religiosa. Aos 13 anos, começou a ter visões e ouvir vozes divinas que ela atribuía a São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Segundo as vozes, Joana acreditava que tinha uma missão divina para ajudar Carlos VII, o Delfim francês, a se tornar rei da França e expulsar os ingleses do país. Após várias tentativas de encontrar apoio para sua missão, ela foi finalmente autorizada a se encontrar com Carlos VII em 1429. Joana convenceu o Delfim de sua missão divina e recebeu uma armadura e tropas para liderar. Com seu carisma e liderança, ela conduziu o exército francês a várias vitórias notáveis contra os ingleses
incluindo a recuperação da cidade de Orleans. Sua influência e fervor religioso inspiraram os soldados e renovaram a esperança dos franceses. No entanto, em 1430, Joana foi capturada pelos Borgonhões, um grupo aliado aos ingleses. Ela foi vendida aos ingleses e levada para julgamento sob acusações de heresia, bruxaria e transgressões contra a Igreja. Apesar de sua defesa brilhante e argumentos convincentes, ela foi considerada culpada e condenada à morte na fogueira. Joana d'Arc foi queimada viva em 30 de maio de 1431, na cidade de Rouen. Sua morte foi um evento chocante e causou comoção tanto na França quanto no exterior. Anos depois de sua execução, uma revisão do processo foi realizada e Joana foi considerada inocente de todas as acusações. O legado de Joana d'Arc é profundo. Ela é lembrada como uma heroína nacional da França, símbolo de coragem e patriotismo. Sua liderança militar e seu fervor religioso fizeram dela uma figura inspiradora e uma defensora da independência francesa. Joana d'Arc foi canonizada como santa pela Igreja Católica em 1920 e seu nome e história são celebrados até hoje como um exemplo de determinação, fé e coragem. 4. Rosa Parks. Rosa Parks foi uma ativista dos direitos civis dos Estados Unidos, conhecida por seu papel fundamental no movimento pelos direitos civis ao se recusar a ceder seu assento a um homem branco no ônibus, desencadeando o boicote aos ônibus de Montgomery. Sua ação desafiadora se tornou um marco na luta contra a segregação racial e ela é lembrada como uma das figuras mais importantes do movimento pelos direitos civis. Rosa Louise Macaulay Parks nasceu em 4 de fevereiro de 1913 em Tuskegee, Alabama. Ela cresceu em uma família afro-americana na era da segregação racial, onde leis discriminatórias impunham a separação entre brancos e negros em diversos aspectos da vida cotidiana. Desde cedo, Rosa Parks testemunhou e experimentou a injustiça racial e desenvolveu uma consciência social. Ela se envolveu com atividades ligadas aos direitos civis e se tornou uma membro ativa da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, NAACP, na sigla em inglês, uma organização que lutava contra a discriminação racial. Em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks estava voltando para casa do trabalho e entrou em um ônibus em Montgomery, Alabama. Após todos os assentos reservados para brancos serem preenchidos, o motorista exigiu que Rosa e outros passageiros negros cedessem seus assentos. Enquanto os outros cederam, Rosa se recusou a obedecer, dizendo que estava cansada de ser tratada como uma cidadã de segunda classe. Sua recusa em ceder o assento resultou em sua prisão e desencadeou um movimento de protesto sem precedentes. A comunidade negra de Montgomery se uniu em um boicote aos ônibus da cidade, liderado pelo jovem pastor Martin Luther King Jr. O boicote durou 381 dias e resultou na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que declarou inconstitucionais
as leis de segregação nos ônibus. O papel de Rosa Parks no boicote e sua coragem em desafiar a segregação racial tiveram um impacto significativo na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ela se tornou um símbolo de resistência pacífica e de luta contra a discriminação racial. Após o boicote, Rosa Parks enfrentou dificuldades, incluindo ameaças e perda de emprego. No entanto, ela continuou a ser uma defensora ativa dos direitos civis e trabalhou como secretária para o deputado democrata John Conyers, em Michigan. Rosa Parks recebeu numerosas honras e prêmios ao longo de sua vida, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos. Ela faleceu em 24 de outubro de 2005, aos 92 anos de idade, deixando um legado de coragem e determinação na luta por igualdade e justiça racial. Rosa Parks é lembrada mundialmente como uma mulher extraordinária que ajudou a mudar o curso da história dos direitos civis nos Estados Unidos. 3. Dr. Laí Ribeiro. Dr. Laí Ribeiro é um médico, escritor e palestrante brasileiro nascido em São Paulo em 1946. Ele se tornou conhecido mundialmente por seu trabalho na área de medicina preventiva e qualidade de vida. Laí Ribeiro começou sua jornada acadêmica estudando medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, onde se formou em 1972. Em seguida, especializou-se em cardiologia, concluindo sua residência no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo. Ele também obteve um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após concluir seus estudos, Dr. Laí Ribeiro iniciou sua carreira como cardiologista, trabalhando em hospitais e clínicas. No entanto, ele logo percebeu que a abordagem tradicional da medicina nem sempre proporcionava os melhores resultados para os pacientes. Foi então que Ribeiro começou a se aprofundar em estudos sobre medicina preventiva e qualidade de vida. Ele se interessou pela influência dos hábitos de vida, da alimentação e do estresse na saúde das pessoas. Essa abordagem mais holística o levou a questionar e explorar outras áreas da medicina além da cardiologia. A partir da década de 1990, Dr. Laí Ribeiro começou a ministrar palestras e cursos sobre saúde e qualidade de vida, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele se destacou por sua habilidade de comunicar conceitos complexos de maneira clara e acessível para o público em geral. Ribeiro ganhou popularidade ao divulgar informações sobre hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, exercícios físicos e estratégias para lidar com o estresse. Ele também defendeu o uso de suplementos nutricionais como forma de complementar a dieta e promover a saúde. Ao longo dos anos, Dr. Laí Ribeiro publicou diversos livros sobre saúde, bem-estar e desenvolvimento pessoal. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem O Sucesso Não Ocorre por Acaso, Segredos para uma Vida Longa e Saúde Emocional. O reconhecimento mundial de Dr. Laí Ribeiro deve-se,
em grande parte, à sua presença na internet. Ele aproveitou a popularização da tecnologia e criou canais no YouTube e perfis nas redes sociais, nos quais compartilha vídeos e conteúdos educativos sobre saúde e qualidade de vida. Ao longo dos anos, Dr. Laí Ribeiro publicou diversos livros sobre saúde, bem-estar e desenvolvimento pessoal. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem O Sucesso Não Ocorre por Acaso, Segredos para uma Vida Longa e Saúde Emocional. No entanto, é importante mencionar que Dr. Laí Ribeiro também foi objeto de críticas e controvérsias. Algumas de suas afirmações e recomendações foram questionadas por profissionais da área da saúde e cientistas que argumentaram que nem sempre havia evidências científicas sólidas para respaldar suas alegações. Apesar das controvérsias, o legado de Dr. Laí Ribeiro está na disseminação de informações sobre saúde e bem-estar para o público em geral. Sua abordagem integrativa e sua habilidade de comunicar conceitos complexos de forma simples conquistaram uma grande audiência, fazendo dele um dos palestrantes mais reconhecidos e populares na área da medicina preventiva no Brasil e no mundo. 2. Dr. Enéas Carneiro. Dr. Enéas Carneiro. Dr. Enéas Carneiro foi um médico, professor, político e líder nacionalista brasileiro. Nascido em Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, em 1938, ele ficou conhecido por sua atuação política e suas ideias nacionalistas. Enéas Carneiro iniciou sua formação acadêmica estudando medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após se formar em 1964, especializou-se em cardiologia e se tornou professor universitário na área. No campo da medicina, Carneiro ganhou destaque por suas pesquisas na área cardiovascular e por ser um dos primeiros a utilizar o ecocardiograma no Brasil. Ele também foi autor de vários artigos científicos e livros na área médica. No entanto, foi na política que Enéas Carneiro deixou uma marca duradoura. Em 1989, fundou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, PRONA, um partido de orientação nacionalista, conservadora e de direita. De direita meio questionável. Ele concorreu à presidência do Brasil nas eleições daquele ano, e sua campanha ficou marcada pelo estilo enérgico e pela retórica inflamada. Enéas Carneiro ganhou notoriedade durante os debates televisivos nas eleições de 1989. Seu estilo de fala contundente e sua defesa de políticas nacionalistas e desenvolvimentista atraíram a atenção do público. Ele também ficou conhecido pela frase "Meu nome é Enéas", que se tornou um slogan popular. Apesar de não ter sido eleito presidente, Enéas Carneiro obteve uma expressiva votação, conquistando quase 5% dos votos. Essa votação expressiva garantiu a ele o direito de fundar o PRONA, que se tornou um partido político relevante nas décadas seguintes. Durante sua carreira política, Carneiro defendeu pautas nacionalistas como a valorização da indústria nacional, a defesa da soberania do país e a proteção dos recursos naturais brasileiros.
Ele também foi crítico de políticas neoliberais, defendendo uma abordagem mais intervencionista do Estado na economia. Enéas Carneiro concorreu a outras eleições presidenciais em 1994 e 1998, mas não obteve resultados semelhantes aos de 1989. No entanto, ele manteve sua atuação política e seu partido teve representantes eleitos em diversos cargos políticos. Fora da política, Enéas Carneiro continuou atuando como médico e professor universitário. Ele também era conhecido por suas participações em programas de televisão, onde frequentemente expressava suas opiniões sobre política e outros assuntos. Enéas Carneiro faleceu em 2007, deixando um legado como um dos principais líderes nacionalistas do Brasil. Sua figura carismática e suas ideias nacionalistas lhe renderam reconhecimento e popularidade, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Embora suas ideias tenham sido objeto de controvérsias, sua postura combativa e seu estilo retórico único o tornaram uma figura icônica na política brasileira. 1. Jesus Cristo. 1. Jesus Cristo. A história de Jesus Cristo é baseada em relatos bíblicos e faz parte do cristianismo, uma das maiores religiões do mundo. De acordo com os ensinamentos cristãos, Jesus é considerado o Filho de Deus e o Messias esperado, que veio à Terra para redimir a humanidade e oferecer a salvação. Jesus Cristo nasceu em Belém, na Judéia, por volta do ano 4 a.C. Durante o período do governo do rei Herodes, conforme os relatos do Novo Testamento da Bíblia, sua mãe era Maria e seu pai adotivo era José, um carpinteiro. A infância de Jesus é pouco documentada nos evangelhos. Aos 12 anos, ele foi levado por seus pais ao templo em Jerusalém, onde impressionou os estudiosos com seu conhecimento e sabedoria. Após esse episódio, poucas informações são fornecidas sobre sua vida até o início de seu ministério público. Aos cerca de 30 anos de idade, Jesus iniciou seu ministério público, escolhendo 12 apóstolos para acompanhá-lo e espalhar seus ensinamentos. Durante seu ministério, ele percorreu várias regiões da Palestina, pregando o amor, a justiça, a humildade e a misericórdia. Jesus é conhecido por realizar diversos milagres, como curar os enfermos, ressuscitar os mortos, multiplicar pães e peixes para alimentar as multidões e acalmar tempestades. Esses milagres eram vistos como sinais de sua divindade e poder. Além dos milagres, Jesus também ensinou por meio de parábolas, histórias com lições morais e espirituais. Ele abordou temas como o amor ao próximo, o perdão, a justiça social, a importância da fé e a vida eterna. No entanto, suas mensagens desafiavam as autoridades religiosas e políticas da época. Jesus foi perseguido e criticado por muitos líderes religiosos, que o viam como uma ameaça à ordem estabelecida. Eventualmente, ele foi preso, julgado e condenado à morte por
crucificação. Segundo a tradição cristã, Jesus foi crucificado em Jerusalém no ano 30 ou 33 depois de Cristo, durante o governo do governador romano Pôncio Pilatos. Ele morreu na cruz, mas, de acordo com a crença cristã, ressuscitou dos mortos 3 dias depois, inaugurando a vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição de Jesus é um evento central da fé cristã e é celebrada na Páscoa. Acredita-se que sua ressurreição tenha confirmado sua natureza divina e a promessa de vida eterna para aqueles que acreditam nele. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e ensinou-os durante um período de quarentena. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e ensinou-os durante um período de 40 dias. 40 dias, falei quarentena. Durante um período de 40 dias. Em seguida, ele ascendeu aos céus, prometendo enviar o Espírito Santo para estar com seus seguidores. O motivo pelo qual Jesus Cristo ficou reconhecido mundialmente está ligado à propagação de seus ensinamentos pelos apóstolos e seus seguidores. Ah, Dantes, mas você esqueceu de citar fulano, ciclano, beltrano, enfim. Pois bem, a minha intenção com esses exemplos é de apenas lhe mostrar que para deixar um legado neste mundo é preciso fazer sacrifícios assim como essas pessoas fizeram. Não que você tenha que seguir pelo mesmo caminho, copiar, não. Você precisa simplesmente seguir a sua intuição, enfrentar o desconforto em busca de sabedoria, clareza e propósito. Assim você encontrará a sua verdadeira essência e começará a trilhar o seu caminho em direção a um propósito maior do que a sua própria vida e existência. A sua vinda a este mundo não foi da sua conta, e sua partida deste mundo também não será, pois saiba que você foi escolhido para servir à humanidade de alguma forma, porque até mesmo a inexistência do que não existe por um propósito. Vou ler de novo, hein? Ah, Dantes, mas você esqueceu de citar fulano, ciclano, beltrano. Pois bem, a minha intenção com esses exemplos é de apenas lhe mostrar que para deixar um legado neste mundo é preciso fazer sacrifícios assim como essas pessoas fizeram. Não que você tenha que seguir pelo mesmo caminho, copiar. Não. Você precisa simplesmente seguir a sua intenção. Você precisa simplesmente seguir a sua intuição, enfrentar o desconforto em busca de sabedoria, clareza e propósito. Assim, você encontrará a sua verdadeira essência e começará a trilhar o seu caminho em direção a um propósito maior do que a sua própria vida e existência. A sua vinda a este mundo não foi da sua conta, e a sua partida deste mundo também não será, pois saiba que você foi escolhido para servir à humanidade de alguma forma, porque até mesmo a inexistência do que não existe por um propósito. A sua vinda a este mundo não foi da sua conta, e a sua partida deste mundo também não será, pois
Saiba que você foi escolhido para servir a humanidade de alguma forma, porque até mesmo a inexistência do que não existe por um propósito. A sua vinda a este mundo não foi da sua conta, e a sua partida deste mundo também não será. Pois saiba que você foi escolhido para servir a humanidade de alguma forma, porque até mesmo a inexistência do que não existe por um propósito.